Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Você é aquele viciado em séries? Adora ir ao cinema? Nós também. Conheça agora o programa feito pra você, cinéfilo e louco por séries de plantão. Está no ar o Claquete, com muita informação e um papo descontraído. Você ficará por dentro das suas últimas novidades de séries e filmes mais bombásticos do momento. Curta as teorias mais mirabolantes das suas séries e sagas preferidas. E entre na maior nostalgia com as trilhas sonoras que marcaram a sua vida. Pega a sua pipoca e fique bem relaxado, porque o Claquete está começando. Rapaziada, você reconheceu essa música? Se não, é porque você é muito novo ou porque, não sei. Vamos lá. Mas se você reconheceu, já sabe do que a gente vai falar hoje aqui no Claquete. Eu sou o Vinícius Nunes e vamos falar hoje sobre Caverna do Dragão. Estou aqui com a presença ilustre deles, André Cru e Ed Fonseca. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Ed. Boa tarde, ouvintes da Pânico. E hoje, até que enfim, eu vou poder esculachar a Uni. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vini. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pânico. Feliz, né, por estar aqui participando desse programa. Hoje, para mim, é um programa especial, porque o tema de hoje fez a minha alegria aí na infância. E quem viveu aí nos anos 80 e nos anos 90 aí vai gostar muito do tema de hoje aqui com a gente. Vamos lá, Vini. Qual que é esse tema hoje? Hoje nós vamos falar sobre Caverna do Dragão. Você aí que é um nerd de carteirinha sabe do que eu tô falando. Você que não sabe vai se aprofundar mais hoje. Hoje o programa está imperdível. Eu já vou pedindo a sua presença lá no nosso Twitter, @Rádio Pânico Brasil. Estamos lá já com o Twitter a todo vapor. Participe, tá? É só marcar a gente lá que a gente lê o seu tweet também. É, papai, voltamos aqui. Você ouviu aí os nossos patrocinadores. Nosso último aí, e não menos importante, é o Pop Verso, que é um site incrível de cultura pop, onde está essa galera maravilhosa, André Crow e Ed Fonseca, que é um site maravilhoso. Tem lá, de forma bem escrita, minuciosa, artigos sobre cinema, séries, tá imperdível. Olha só, gente, vamos começar aí o nosso programa falando então, né, sobre Caverna do Dragão, que foi produzido pela CBS de 1983 até 1986. Foram 3 temporadas, 27 episódios, só isso, hein? Primeira temporada teve 13, a segunda 8, terceira 6, e fez sua estreia no Brasil em 1987 com o show da Xuxa. Certo, Ed? Exatamente. E falando de uma forma resumida, né, a sinopse, a premissa do desenho é basicamente 6 jovens americanos que, após entrarem numa montanha russa, né, chamada Caverna do Dragão, eles se deparam com um portal que se abre e transportam ele lá para um reino mágico, um reino misterioso. E de cara eles já encontram já o vilão da história e o suposto mocinho, né? Inclusive essa sinopse é mais ou menos a abertura do desenho, né? Que já serve como um episódio piloto, pois eles já introduzem ali todos os personagens e a premissa principal do desenho, né, André? Isso aí, Ed. E os personagens principais dessa nossa trama, a gente tinha o Hank, a Sheila, o Bob, o Eric, o Presto e a Diana. Esses 6 amigos que se perderam nesse reino mágico, fantasioso aí, né? Engraçado que o Caverna do Dragão, do original Dungeons and Dragons, é totalmente baseado no RPG do mesmo nome, né? E os personagens, por sua vez, eles tinham todo esse estereótipo de personagem de RPG mesmo. Então o Hank era alguma coisa mais próxima do que a gente tem, por exemplo, do Cavaleiro, do Arqueiro, do Guarda no RPG. O Eric já era o Cavaleiro, o Bob o Bárbaro, e assim sucessivamente, né? Então, cada um deles
por incrível que pareça, cada um deles tinha uma personalidade super bem desenvolvida. Isso eu acho que é o que me chama a atenção assistindo o desenho hoje em dia, né? Naquela época a gente era mais novo, moleque, a gente se ligava mais porque o desenho tinha muita ação e era muito divertido. Mas hoje a gente vê como é que esses caras tinham uma personalidade bem desenvolvida e como eles vão crescendo à medida que os episódios vão avançando e a trama sucessivamente vai avançando também. Com certeza. Caverna do Dragão, como eu falei no início aí do programa, foi um desenho que marcou muito assim a minha infância, a minha adolescência. E até os dias de hoje eu considero o meu desenho favorito, assim, né? Tudo que eu posso apreciar desse desenho, que eu posso adquirir relacionado ao desenho, eu adquiro. Sou muito fã. Justamente por esse aspecto principal desse desenho, que era um desenho visionário. Foi um desenho que surgiu, mas que surgiu numa época que não estava preparada. Eu penso assim, que não estava preparada para ele, né? Porque é um desenho dark, é um desenho que traz consigo muitas camadas, né? Arcos de personagens incríveis, histórias incríveis, até os personagens secundários do desenho trazem consigo assim uma história e um desenvolvimento bastante interessante, né? Então foi um desenho que me marcou bastante. É um desenho, como eu falei, dark, tem uma violência assim que a gente não estava acostumado a ver nos cartoons daquela época, né? Isso veio surgir mais nos animes ali, nas animações japonesas, que trouxeram um teor de violência. A gente falou até com o Eduardo Miranda aqui no programa passado, e a gente sabe como é complicado trazer um tipo de desenho desse assim para a TV aberta. E Caverna do Dragão ali junto com seus desenvolvedores, que eram caras mesmo safos, que levaram o desenho a sério, né? Não tiveram o desenho como um desenho normal, uma coisa simples para preencher catálogo. Eles abraçaram a ideia, elaboraram os roteiros muito bem elaborados, a direção do desenho, a trilha sonora. Então, para mim, Caverna do Dragão é um desenho completo, atemporal, né? Que até os dias de hoje tá aí fazendo sucesso, e eu acredito que quem tá ouvindo a gente hoje aqui lembra do desenho com muito carinho, né? É verdade, eu acho que o Ed acabou de falar o segredo aí de Caverna do Dragão, que é o fato dele ter sido muito à frente do seu tempo, com um roteiro Sim. tão bom. E a gente tá falando de uma época em que tinha, né, desenhos com violência, tinha essa coisa dark, uma coisa que hoje em dia, com esse mimimi aí, já não iria dar tão certo assim, não sei, porque hoje em dia, com esse politicamente correto aí, enfim. Mas e o desenrolar do desenho? A gente tem aí esses jovens que estavam num parque de diversões e caíram no reino, que tem também toda essa questão aí que é muito bem construída também, né? Nós temos aí então um cenário muito bem construído, né? E os personagens, né? Que eu acho que, como o Ed falou, tem aí toda essa questão de diversas camadas aí, né? Todo um detalhe aí que torna o desenho o segredo aí dele, né? Que torna ele tão especial assim. A começar pelos desenvolvedores do desenho, né? A gente vê que a galera já não tava por brincadeira. Na verdade, o projeto do desenho, antes de ser vinculado à marca Dungeons & Dragons, né? Que acho que todo mundo sabe que é um jogo de RPG que já fazia muito sucesso na época, antes mesmo da animação ser lançada. Então, antes de ser vinculado a essa marca, a animação já era um plano da Marvel Production, né? Eles tinham essa intenção de criar uma série animada, basicamente nesse enredo aí, e já tinha sido recusado pela NBC. Não sei a causa exatamente qual foi, mas a NBC já havia recusado o projeto da Marvel Production, que aí resolveu, né, se associar com o selo Dungeons & Dragons, e só aí depois que a animação foi associada à marca, que aí já era um grande passo, né, já que o RPG fazia muito sucesso, então era sinônimo de sucesso garantido também para a animação. Então, depois que o desenho se associa ao Dungeons & Dragons, né, a Caverna do Dragão, é que eles conseguem que a CBS assine o contrato e desenvolva a animação, que foi produzida pela Toei Animation, pela CBF também, pela Marvel. Então, você vê que todo mundo que estava envolvido ali no projeto do desenho eram pessoas e produtoras já gabaritadas, competentes, então não tinha como dar errado, né? André,
está calado hoje? O que foi? Você está Tá lá emocionado. na caverna? Entrou na caverna, não saiu? Sim, encontrei um dragão, abracei minha sogra aqui e fiquei de boa. Agora, sabe, né, cara? Porque, tipo assim, os episódios, eles não seguiam bem uma linha cronológica, assim, né? E se engana muito essa galera que fala que, tipo assim, que Caverna do Dragão se resumia àquela cambada de moleque tentando voltar pra casa, que não. Não era todo o episódio que eles tinham a oportunidade de voltar para casa. Muitas vezes eles estavam numa jornada para tentar chegar a um determinado ponto que talvez entregasse para eles uma possibilidade de voltar para casa. E aí funcionava bem como uma side quest de RPG. A gente tinha que parar ali naquele lugar, eles paravam ali naquele local para resolver às vezes um problema, um monstro, alguma tramóia do Vingador, defender algum inocente que estavam precisando, e ali eles aprendiam uma lição, ali eles amadureciam como pessoas e continuavam a jornada deles no reino tentando voltar pra casa. Velho, Caverna do Dragão tinha pegadas assim sensacionais, né? E tinha umas coisas que eu não gostava, também não gosto até hoje, né? Eu preciso falar da Uni, gente, mas eu já vou chegar na Uni, né? Primeiro, por que raios que o mestre dos magos não fala, ó, viu, é o seguinte, ó, você desce aqui a primeira direita, segunda esquerda, tem um portal, volta pra casa. Pra que ficar falando em parábola toda hora? Alguém pode me explicar, por favor? Boa pergunta. Cara, é uma baita de uma sacanagem. Tanto que o mestre dos magos hoje é associado à imagem de um traíra. Sim. Mas André falou aí da premissa, a premissa básica do desenho, e acho que até a metade da primeira temporada a gente fica mesmo concentrado nessa história de que eles caíram ali no reino por acaso, né? Foi um portal que se abriu por acaso e eles caíram ali no reino, e que o principal objetivo deles é destruir o Vingador para que assim eles possam retornar para casa. E os roteiristas, eles conseguiram esconder, digamos assim, esse segredo por um bom tempo ali durante a animação. Porque só na metade da primeira temporada em diante que os episódios vão dando pistas assim bem sutis de que o mestre dos magos não era esse cara nobre todo, e que havia uma coisa escondida ali que fazia eles não voltarem. Todo final de episódio aconteceu alguma coisa, eles não voltarem. Então só na metade da primeira temporada em diante é que a gente vai percebendo, né, essas pistas que vão sendo deixadas. E é nisso aí que o desenho vai se tornando mais atrativo, né? Você pega a primeira temporada, você já está acostumado com os personagens, você já está identificado com os personagens, você já tem o seu favorito, você já sabe como é a personalidade do Vingador, você já está meio que de olho aberto com aquelas ideias do Mestre dos Magos. E aí agora o roteiro, a direção do desenho traz você para uma outra perspectiva, né? Mas o que é que o Mestre dos Magos está escondendo aí? Tem alguma coisa diferente aí nessa história. Então isso vai deixando o desenho mais interessante, né? Não fica aquela coisa episódica de até quando esses caras vão ficar indo e na hora de voltar para casa não vai conseguir, até quando eles vão ficar aí sem destruir o Vingador. Então meio que a gente, no desenvolvimento do desenho, a gente abandona um pouco essa perspectiva e tenta encontrar as pistas para encaixar esse quebra-cabeça aí que vai se apresentando, né? Uhum. Não, Ed, na real, assim, o negócio muda muito de figura, porque, igual eu te Muda. falei, conforme os episódios vão avançando, eles vão encontrando outros personagens, vão interagindo com esses personagens, vão ajudando nas quests desses personagens para que eles possam chegar a um determinado ponto. E em chegando a esse determinado ponto, eles aprendem uma lição, eles amadurecem. Tem um episódio do Olho do Observador que eu acho muito louco, que eles precisam achar uma determinada flor para combater a maldade do Observador com a beleza. E aí tem o lance daquele cavaleiro lá, mó estilo Don Quixote lá, que tá junto com o Eric lá, entendeu? Sergião Covardão. Sergião é muito covarde. Tinha que comer, né? Churrasco, a cerveja ali, porque a armadura tá feia. Mas E essa evolução, é nítido a evolução dos personagens, entendeu? É nítido que o Hank é um puta líder que raramente toma uma decisão errada, mas ele tem aquele peso nas costas de ter que cuidar daquela galera toda. Aparentemente ele é o mais velho, né? Então ele sente aquele peso nas costas de
né, de segurar a onda daquela galera toda, de não deixar desanimar, de ter que tomar as decisões corretas, a vida dos amigos dele dependem das decisões dele. Tem o Bob, né, cara? O Bob, puta, intempestivo pra caramba. O Bob é meu personagem favorito, cara. O Bob só tem um defeito que é a Uni. Tirando isso daí, o Bob é maravilhoso. O Bob é impulsivo, o defeito do Bob é que ele é muito impulsivo, mas faz parte, né? Num grupo desse tem de ter alguém que seja inconsequente, até pela idade do Bob, ele é o caçula. Tem um episódio que ele disse que vai fazer 10 anos, então ele tem mais ou menos essa idade aí, né? 9, 10 anos. E tem um lance interessante com o Hank, que já pegando essa coisa de líder, é a culpa que ele carrega, porque em um determinado episódio, se eu não me engano, a Cidade às Margens da Meia-Noite, que é um dos melhores episódios também, eu curto muito. A gente percebe que foi o Hank que incentivou o pessoal a ir no carrinho da montanha-russa, porque ninguém queria ir. Aí o Hank, que era o mais velho, né, o mais corajoso, vamos, pessoal. E aí aconteceu o que aconteceu e ele carrega esse fardo, né? Parece ser uma coisa boba, mas se tornou um fardo para ele. Então o Hank carrega consigo esse título de líder, não por acaso, né? Porque ele quer reverter uma situação que ele acha que foi ele que causou, né? É interessante esses arcos. Pois é, você tem o Hank com esse sentimento de culpa, o Eric, que aparentemente é um sujeito desprezível e que vai melhorando muito conforme a animação avança. Aí você tem o Bob com esse jeito intempestivo dele, que muitas vezes impediu com que eles voltassem para casa, mas também muitas vezes salvou a vida da galera. Muito. Entendeu? Quando ele deixa aquele negócio de plano e estratégia do lado e mete o tacape no chão mesmo e não tem conversa. É que tem hora que a diplomacia não funciona, né? Resolve, aí tem que ter o Bob, né? Tem que ter o Bob, entendeu? Tem que ter o Bob. Aí você tem o lance do Presto, putz, inseguro pra caramba, entendeu? O cara quer tirar uma fera pra combater o Tiamat de dentro do chapéu dele, sai um elefante cor-de-rosa lá, entendeu? Aliás, falando em Tiamat, vocês podem me dizer o que raios naquele primeiro episódio? Eu revi o primeiro episódio aí pra poder fazer esse programa. E o primeiro episódio você tem os moleques lá que eles caem lá no reino, aí ele já vê uma situação do Vingador aparecendo, enquanto o Tiamat tá correndo atrás da Uni, certo? Gente, vamos pensar, né? Um animal selvagem, normalmente ele ataca ou quando o território dele é invadido ou quando ele tá com fome. Que diabo o Tiamat quer com a Uni, velho? Que perigo que a Uni oferece pro Tiamat? E se for fome, velho, mano, a Uni não dá nem pra palitar os dentes do Tiamat, velho. Essa introdução que passa essa... Inclusive, eu acho que só passou uma vez essa introdução, só no primeiro episódio aqui no Brasil. Eu acho que a Uni ali tá meio que no fogo cruzado, assim como eles caíram ali no fogo cruzado. Acho que o caminho deles se cruzaram por esse detalhe infeliz, né? Deles estarem entre o Tiamat e o Vingador, que no decorrer da história a gente vê que são os dois seres, junto com o Mestre dos Magos, são 3, né, na verdade, os 3 seres mais poderosos ali do reino, né? O Vingador, inclusive, só teme o Tiamat, né? Nem o próprio Mestre dos Magos aterroriza tanto o Vingador quanto o Tiamat. Então acho que a Uni caiu no fogo cruzado. Mas, cara, falando do desenvolvimento dos personagens, né? E é interessante como você falou do Presto. O Presto você percebe que é o mais deslocado de todos, velho. O Presto, ele não se acerta em nada. Cara, ele é desastrado total. Em vários episódios você vê a insegurança dele, a insatisfação dele com ele próprio. É tanto que no primeiro episódio, né, que o André falou aí, ele decide abandonar os amigos e ficar ali aos cuidados do suposto mago Merlin, né, para poder aprender alguma coisa. Então você vê que ele é um carinha insatisfeito, ele se sente inútil. Nossa, velho, a construção dos personagens é incrível de Caverna do Dragão. Eric, pra mim, é o meu favorito. Depois o André já falou que o dele é o Bob, depois o Vini pode até falar qual que é o dele, mas o Eric, pra mim, em termos de personagem, pra mim é o favorito, porque você conhece, ele é o arco mais bem desenvolvido que eu acho. Você, como o André falou, você percebe que ele é um cara egoísta, por ele ser filho de um cara extremamente rico, milionário. Ele, mesmo estando ali no reino, ele ainda se exibe. Você vê que tem situações que ele quer resolver até com o próprio dinheiro, o dólar, né, ali naquele reino que não serve de nada. Então você vê o quanto o cara é egoísta e boçal, né? Mas você vê que no desenvolvimento, né, dos episódios, você vê que ele se torna um cara altruísta em certos momentos, se torna um cara compassivo em várias situações. Então
o desenvolvimento do arco do Eric, o arco dele, a transformação dele, pra mim, de todos, é a melhor. O meu favorito é o Presto, que ele parece muito comigo, atrapalhado, tenta ajudar o pessoal, é meio bobo. E chega um momento que ele chega a falar que quer ficar no reino, né? Uhum. Acho que o negócio ficou tão, sei lá, na cabeça dele assim, que ele, quer saber? Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu me identifico muito com ele, eu acho ele até parecido comigo e eu gosto bastante dele. Sempre foi o meu personagem favorito. Sempre quis um gorro daquele que sai tantas coisas ali de dentro. Muito bacana, eu acho o personagem bem engraçado. Engraçado do Presto é que nos momentos de perigo, né, quando o Eric sempre tá ali criticando ele, bora Presto, tira alguma coisa desse seu chapéu idiota, desse seu chapéu inútil. Aí o cara precisa de uma bala de canhão, tira a bolinha de gude. Aí Eric critica, ele joga a bola de gude lá, o cara pisa, cai e se destrói, aí dá certo. É muito interessante ali. Esse alívio cômico e essa sincronia dos dois, Eric e Presto, também é bem legal. Tem a Diana também, eu adorava as acrobacias dela, achava o máximo. Uma guerreira, né? Uma personagem muito legal. A Diana que tirou o look dela inspirado na cueca felpuda do He-Man, né? Eu vejo muitas semelhanças com o desenho do He-Man, Caverna do Dragão. Tem alguma relação do estúdio ou não? Não. É só da temática, o mundo de fantasia medieval e tal, tá. entendeu? Mas tem uns roteiristas de alguns episódios que trabalharam no He-Man também. Não, tem o Paul Dini, né, cara? O Paul Dini... Paul Dini trabalhou... Sim, o Paul Dini escreveu... O Paul Dini é o criador daquela série animada do Batman dos anos 90. Também, O Paul Dini foi o cara que criou a Arlequina, que criou justamente essa série animada do Batman. Esse cara era gabaritado, velho. Não, o Paul Dini escreveu... Paul Dini escreveu She-Ra, escreveu um monte de coisa. O Paul Dini é fera. O engraçado do Caverna do Dragão era você que... É um desenho que te cativava, né? E cativa... até hoje, assim, inclusive muito por conta dessa humanidade, assim, dos personagens e muito pela dinâmica dos episódios, cara. Porque, assim, num episódio, de 20 minutos, 25 minutos a duração, mais ou menos? Né? 20, 22 minutos, não chegava a 25, não. Cara, as coisas se resolviam, assim, sabe, eram bem objetivos. Rapidamente era apresentada a situação que eles estavam, era apresentada a quest, a missão deles, a dificuldade, o dilema, a ameaça, e aí vinha a solução, o desfecho e já o gancho da continuidade. Então era tudo muito dinâmico, assim, você não tinha tempo pra respirar assistindo Caverna do Dragão. Assim. Era frenético, né, velho? Era até numa ameaça menor no meio do episódio. Eu tenho episódios assim que são memoráveis, assim, o Salão dos Ossos, o Vale dos Unicórnios, né, cara, que tinha aquele unicórnio preto de crina branca. Muito bacana. E a única coisa que estraga esse episódio é a Uni, né? Por quê? Por que foi? Qual é o seu problema com a Uni? Mano, a Uni é uma cabra fazendo cosplay de unicórnio, velho. Você chama a Uni, ela... velho, que o ela só falava isso, né? Entendeu? Ela não falava, né? Não, a Uni não, era só o que me faltava, né, velho? A Uni falar também. Mano, a Uni é um encosto, velho. Só o Bob pra aturar a Uni mesmo. Agora, o Ed que gosta de me contrariar, certeza que ele adorava a Uni, não vive sem a Uni, deve ter boneco de pelúcia da Uni. Adorar, não. Em alguns momentos ela é chatinha, mas, porra, por mais insignificante que ela pareça ser, ela foi importante em vários episódios, cara. Vários episódios ela livrou a cara dos caras, velho. Pelo amor de Deus. Ela tem um arco legal. Ela tem sua importância, né? Tem, muito. Tem vários episódios. O Salão dos Ossos mesmo, ela foi essencial. Um episódio top, que é o do Demo Dragão também. Poxa. É muito show, velho. O Uni tem... Como a gente fala, né? Mesmo personagens secundários e personagens que aparentemente são insignificantes, tem seu nível ali de colaboração nas histórias, na trama. Com certeza. Eu tinha muita dó dela por ela ser órfã. Achava ela uma coitadinha, assim, sabe? Dá uma pena dela.
Eu acho que é uma cabra fazendo cosplay de unicórnio. Nada De além unicórnio. É verdade. disso. Meu, assim, nada além Não, disso. E o Vingador, hein, cara? Puta vilão, né, mano? Vingador. Nossa. O Vingador saía daquela linha de vilão dos anos 80, que era atrapalhado, tipo Esqueleto e Hordak, que não ia pra lugar nenhum, entendeu? O Vingador era velho. perigoso, Não velho. tem como comparar, não, velho. O Dick Vigarista, né, cara? O Dick Vigarista, o carro dele é o mais veloz. Aí ele ultrapassava todo mundo, em vez de ele ganhar a corrida, não. Ele parava lá na frente pra montar uma armadilha, a armadilha dava errado, ele perdia a corrida. Agora o Vingador. Não é Vingador. Isso você percebe que Caverna do Dragão é um desenho extremamente sério, velho. Extremamente sério. O Muito. Vingador é um vilão sério. Sim, você tinha umas tiradas cômicas aqui e ali, tinha um negocinho onde de vez em quando eles davam uma aliviada, mas na maioria tanto dos assuntos levantados como na condução da atmosfera do desenho, assim, os caras pesavam a mão, sim, era bem sombrio. Pra época era super sombrio. Super sombrio. E tem episódios, Vini mais André, que aparecem criaturas e situações envolvendo as criaturas que pra época eu imagino, meu Deus, como é que a gente assistia isso? Como é que os pais da gente deixavam a gente assistir isso, né? É aquela questão também, anos 80, anos 90 não tinha muita censura, muito pudor, né? Você podia meio que fazer, como o Eduardo Miranda falou, né? Pesava mais a questão ética, né? Você avaliava por questões éticas e morais, você não colocaria no ar. Mas era meio aberto, né, para tudo isso. Então, e tem depoimento dos roteiristas que falavam que alguns episódios, inclusive o que o André falou aí, o Cemitério dos Dragões, que para mim é o melhor episódio, os roteiristas falam que episódios como esse, eles brigavam com a emissora para poder colocar no ar, porque eles achavam extremamente darks e pesados pra época. Pesadíssimo, né, cara? Aqueles esqueletos de dragão, aquele ambiente tudo escuro, sombrio, né, cara? Pesadíssimo pra época. Uhum. Olha, um destaque pro Vingador é a dublagem. O dublador que fez o Vingador, cara, deu uma carga Orlando no Drummond. Personagem. Rapaz, que isso. Dava medo. Mas ele é muito bom, né, cara? O Drummond dubla o Scooby-Doo também, faz a versão original do Seu Peru lá na escolinha do professor Raimundo. O cara tá com 101 anos aí, recentemente ele fez uma dublagem do Vingador aí, um trechinho pequenininho, naquele live action que eles usaram pra fazer um comercial do carro da Renault lá, e já arrepiou a galera, entendeu? O cara é muito talentoso, assim. Esses dias ele colocou no Instagram. Não foi no Instagram dele, Instagram, né? Você viu, Vini? Recebeu uma réplica do Vingador, né? Coisa Deve mais ter ali linda. uns 50, 60 centímetros, perfeito. E deram a ele de presente em homenagem ao tempo que ele levou dublando. A voz do cara é essencial pro personagem, né? A imponência do Vingador tá muito ali na voz, no diálogo, né? E aí ele fez uma imitação, né? Ele já bem fraquinho, né? 101 anos, né? 100 anos, não sei. 101. E aí ele falou, vocês nunca escaparão. Louco demais, velho. Por que tipo Deus assim, não me deu uma voz dessa? Mas enfim. Pois é, e a minha então, por isso uma taquara rachada, mas tudo bem. E outra coisa, né, cara, assim, visualmente falando, o Vingador, tá certo que ele tem um chifre só, né, até hoje eu não entendi porque ele tem um chifre só de um lado, né, no caso do Vingador ele é meio só tem de um lado, mas exatamente, mas o visual do Vingador, assim, assustava, né, cara, porque... Demais. Né, aquelas asas de morcego lá, aquele cavalo preto, né, engraçado que ele voava montado no cavalo, mas o cavalo não tinha asa, quem tinha asa era ele, né. Então, verdade. Louco, né? Hoje eu vejo essas coisas, eu fico pensando, mas como é que o cavalo voa? Mas tudo bem, não vem ao caso. É o reino mágico, né, velho? O reino mágico. Então, é o reino mágico, né? Mas o Vingador, puta vilão imponente e tal, e as coisas não davam certo pro lado dele, muito porque os meninos tinham muita sorte, entendeu? Porque eles não tinham preparo nenhum, entendeu? Pra poder enfrentar um ser maligno daquele porte, e muitas das vezes também por intervenção de terceiros, entendeu? Quando não tinha jeito, de repente o Tiamat surgia lá, e aí dava o Vingador, apareceu o Tiamat, o Vingador esquecia tudo, né? Até a rixa deles. Os caras desesperavam, velho. Mas também, né, velho, se aparecer um dragão enorme daqui de 5 cabeças querendo te atacar, Deus. né, filho? Aí você Era o vê maior que medo dele. Era.
Você vê que o Tiamat é um ser super poderoso, que ele consegue inclusive até derrotar o próprio Vingador, que não se mete a besta com ele, mas que ele é neutro ali no reino, né? Você não vê o Tiamat oprimindo ninguém, né? É interessante, cara. E tem uma questão, André, que você falou a questão dos garotos sempre vencer, sempre se sobressair nas histórias. Tá muito relacionado. A cada episódio ali, você pode direcionar para um gênero diferente. Você tem terror, você tem aventura, você tem um episódio mais cômico, mas tem uma coisa que está presente em todos os episódios, é esse sentimento deles de compaixão, de altruísmo. Todos os episódios eles se sacrificam por alguém. E aí tem a questão da lei do retorno, né? Aquilo que você planta, você colhe. E você vê o próprio olho do observador, eles se sacrificam por causa de Ser John e da vila. O Cemitério dos Dragões, vários episódios, o filho do astrólogo. Então é uma coisa que está presente, né, nesse desenho, e que, como a gente falou com o Eduardo Miranda aqui, que de certa forma ajudou a gente moldar o nosso caráter, né? Que é essa coisa de altruísmo, de amizade, de amor ao próximo. Isso é muito importante, né? Extrair do desenho, assim. Nossa, Ed. Bem lembrado, Ed. Pode falar, Vini. Não, eu falei que me arrepiei aqui com essa colocação do Ed, essa questão do altruísmo, que eu acho que é uma coisa que tá faltando tanto hoje em dia. Mas diga lá, André. Verdade. Bastante. E esse episódio do filho do astrólogo, assim, ele é um episódio pesadíssimo, cara. Demais, Pesadíssimo. Eu que vi quando criança, assim, você não media tanto as questões levantadas pelo episódio, entendeu? Mas agora a gente vai diretamente pro episódio final. Bom, para começar, nunca teve um episódio final, né? A série... Por quê? Eu queria saber disso. Por que não teve? Não, a série acabou questão de audiência, como acaba toda a série, animada ou não, entendeu? Ela acabou por questão de audiência e acabou sem um final efetivamente feito, né? E aí essa falta desse final efetivamente feito começou a abrir margem para um monte de teorias e um monte de discrepâncias e um monte de conceitos absurdos. E você sabe, o que o nerd gosta de fazer é especular, só que de vez em quando as especulações elas saem meio que um pouquinho do bom senso, assim, o negócio fica meio cabuloso, mas enfim, né? Ed, dá uma sinopse pra gente aí do que era o roteiro do episódio final oficial, que foi escrito depois pelo Matt Reeves e foi inclusive quadrinizado por um brasileiro, pelo Reinaldo Rocha, que com certeza o Ed deve estar segurando em mãos agora, nesse exato momento. Tá aqui na minha frente. Fala aí. Foi desenvolvido em 2015, né? Tá junto com o bonequinho de pelúcia da Uni. Pois é, meus amigos. Esse encerramento do desenho sem um final deixou os fãs meio que espirocados das ideias, né? Como é que traz uma série animada tão bem desenvolvida, né? E cria-se a gente expectativas tão altas e de repente vão lá e cancela, né? E aí, com a propagação da internet, Orkut, isso já cá no início dos anos 2000, né? E esses fóruns aí, então começa-se essas teorias loucas dos fãs especulando, né, o que realmente era o fim de Caverna do Dragão. E o próprio Michael Reeves disse que ao ver isso aí, né, todo esse tipo de teoria maluca, ele resolveu pegar o script, né, que ele tinha escrito, que a CBS disse que ia cancelar a série, encomendou um episódio final, mas que não fechasse totalmente o arco, deixasse um gancho para uma possível quarta temporada, né? Então o Michael Reeves escreveu o script do último episódio, mas que não chegou nem a ser desenvolvido, animado, né? Ficou só no papel mesmo. E aí mais ou menos no ano 2000, 2001, uma coisa assim, ele no site oficial dele, ele foi lá e publicou o script do último episódio, que era mais ou menos, como a gente pôde perceber, né, os jovens estavam ali com o intuito, né, de libertar o Vingador. O Vingador estava sobre um encanto, um feitiço. No episódio, se eu não me engano, um dos últimos episódios, aparece um ser, uma entidade cujo nome não pode ser pronunciado, né? Não sei se vocês se lembram desse episódio. Então essa entidade que meio que lançou esse feitiço no Vingador.
E existe um lugar no centro do reino onde a bondade do Vingador está guardada, né? E o intuito a missão dos jovens, na verdade, não era destruir o Vingador, e sim libertar ele do encanto. E o Mestre dos Magos não poderia fazer isso, porque a gente percebe que tudo no reino, todos os feitiços, todos os encantos, né, todas as maldições ali só podiam ser quebradas por atos de pureza. Sempre tinha de ser alguém de coração puro, alguém de atitudes nobres. E aí a gente percebe que nem o próprio Mestre dos Magos tinha essa nobreza. Então o intuito deles era esse aí. E aí eles têm uma briga. Estou fazendo um resumo aqui o mais breve possível, mas para que deixe a galera meio inteirada aí. Então o Vingador tem um encontro com o Mestre dos Magos. Isso a gente percebe que em alguns episódios que ele tinha uma relação ali fora dos olhos dos jovens, que eles se comunicavam, né? A gente percebe isso em alguns episódios. Então o Vingador propõe um desafio final, né, para os jovens, que no entendimento do Mestre dos Magos ainda precisava muito aprender até chegar a esse objetivo final. Mas aí o Vingador propõe um desafio, né, que o Mestre dos Magos abandonassem ele sem dar mais nenhum tipo de orientação, para ver se eles realmente iam continuar sendo altruístas e iam continuar libertando as almas oprimidas ali do reino. Então o Vingador, aí o Mestre dos Magos aceita a proposta. O Vingador se apresenta diante dele e diz que se eles encontrassem uma chave que está no centro do universo e pegasse e jogasse no abismo, o Vingador abriria o portal e levaria eles para casa. E isso aí ele explica que o Mestre dos Magos não é um ser tão nobre assim. Isso aí divide o grupo, né? Aí fica de um lado, fica Hank, se não me engano, Hank, Diana e Bob de um lado, acreditando ainda nas boas intenções do Mestre dos Magos. E claro, Eric e Presto, que seguia sempre ele. E aí a surpresa é a Sheila, que se rebela contra o Hank, né? Fica do lado do Vingador. Então aí começa esse embate. A equipe do Hank correndo atrás da chave para não ser jogada no abismo, e a equipe do Eric correndo atrás para jogar a chave no abismo. Então basicamente isso aí. Aí o final é melhor não dizer, né? Melhor o pessoal assistir, até porque tem uma animação que foi feita aí pelo fã e foi jogada no YouTube outro dia, tá até com legenda em português. E também tem a HQ aí disponível aí pelo Google da vida, que conta mais ou menos como é esse final aí. Esse Requiem, ele foi... É esse episódio que foi feito por um fã ou é HQ? Não. O episódio é oficial. O contexto do episódio é oficial. É o próprio Michael Reeves, um dos roteiristas do desenho, que exibiu o script. Aí esse Reinaldo Rocha, que é um cartunista, inclusive isso não é oficial. Essa HQ é uma fanfic, né? Na verdade. Entendi. Ele pegou o roteiro e desenhou, né? Fez as artes gráficas do final. E esse fã que fez aí agora no YouTube... segundo informações, ele levou 4 anos pegando pedacinho de um episódio e de outro e editando para poder fazer esse final, que também é o roteiro, tanto a HQ quanto o que está no YouTube é o roteiro oficial de Caverna do Dragão. Então nós temos aí a possibilidade de ver o final da Caverna do Dragão com base nesse roteiro oficial, né? Oficial, exatamente. Legal, muito legal. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que ela vai acabar sendo um spoiler pro final. Vou ficar quieto aqui. Se bem que depois de tanto tempo não é spoiler. Não é spoiler não. Pode falar que o Vingador é filho do Mestre dos Magos, não tem problema nenhum, entendeu? Pode falar, pelo amor de Deus. Era isso que eu ia perguntar. Então, realmente ele o Vingador é um... Filho do Mestre dos Magos. Na verdade, isso aí... Na verdade, esse detalhe já tinha sido revelado no episódio Cemitério dos Dragões, né? O próprio Mestre dos Magos se dirige ao Vingador chamando ele de meu filho. No episódio O Tesouro de Tardos, Mestre dos Magos fala sozinho assim, dizendo mais ou menos que já houve bondade no Vingador. Todos erram e o Vingador foi o meu erro. Então, o desenho já dava a deixa de que ele era pai do Vingador. Já sim. E foi muito bacana a gente ter esse roteiro divulgado e depois o trabalho de quadrinização do Reinaldo Rocha e tudo mais. Porque assim, eliminou aquele monte de creepypasta, aquele monte de teoria louca, entendeu? Que os caras estavam jogando. Não, entendeu? Tinha uma que me deixa irritado até os dias de hoje, entendeu?
Que ele fala, uma ideia de que os meninos teriam morrido num acidente na montanha-russa, entendeu? E teriam ido pro inferno, então tudo que estava se passando nada mais era do que uma diversão do demônio lá com eles. Tinha isso aí. Quer dizer que a minha infância toda eu acompanhei um raio de um desenho que aquilo ali nada aconteceu, os caras estavam no inferno, era isso mesmo. Entendeu? Não, gente, Tinha teoria que o Tiamat era uma princesa, que era casada com o Vingador, era cada coisa louca. Nossa senhora, então o Vingador tem um mau gosto lazarento, viu? Eu sempre achei que o fato do desenho não ter final era proposital, mas estou descobrindo hoje que não. Não teve audiência e a parada foi encerrada. Poxa, que coisa, hein? Eu me lembro de um episódio, eu não lembro o nome, o Ed vai me ajudar a lembrar. Mas existe um episódio em que eles conseguem atravessar o portal, conseguem chegar na Terra, mas o Vingador vem junto. A Caixa. A Caixa, né, que tem a irmãzinha do Mestre dos Magos lá, parecida com ela pra caramba, lá, a Zandora, né? Puta referência à Caixa de Pandora da Exatamente, E aí, então, eles conseguem chegar, eles conseguem voltar pra nossa dimensão, conseguem voltar pra Terra, só que o Vingador vem junto. Curiosamente, o Vingador consegue manter os poderes deles, mas as armas mágicas não funcionam aqui no plano terreno, entendeu? Aí eles são obrigados a levar o Vingador de volta pra não deixar ele aqui. Véi, chama o exército que se vire com o Vingador, entendeu? Eu tô indo pra casa, mano. Não, engraçado, né? O Eric é o alívio cômico perfeito, né? Quando eles percebem que o Vingador veio atrás deles, aí Hank fala, vamos destruir o Vingador, senão ele vai acabar com o rei, né? O Eric, destruir o Vingador, eu vou ligar pra polícia, pra SWAT. Isso aí tá certo, velho. Não é mais problema deles. Deixa que os caras se virem, entendeu? Estão lidando há mó tempo com o Vingador. Entendeu? O Eric é sensacional, né? A gente lembra de um episódio em que ele cheira uma flor, se eu não tô enganado, e ele se transforma meio que num sapo, né? Ele fica com a cara de sapo e tal. E aí eles estão prontos pra poder ir embora, tudo. Ele fala, eu não vou não, né? Mas por que você não vai, Eric? Mãe, como é que eu vou explicar lá em casa que eu tô com essa cara de sapo? Você imagina o cara chegando, oi mãe, beleza? Com a cara de sapo lá. Como é que o cara vai explicar isso aí em casa, velho? Não dava não, velho. Não dava não. Muito bom. Agora, por mais que o trabalho... Eu não me lembro o nome do menino que editou esse vídeo aí, fez esse vídeo aí no YouTube e tal. Tá lá, inclusive, disponível pra todo mundo ver. Um puta de um trabalho. Imagina, o cara demorou 4 anos pra editar o negócio, entendeu? Coisa de fã mesmo, coisa de quem ama o negócio mesmo, entendeu? Mas assim, Caverna do Dragão merecia que alguém realmente editasse e animasse esse episódio, esse roteiro do episódio final aí, até pra deixar os fãs felizes, né, cara? Porque, querendo ou não, é uma produção que já tem mais de 30 anos aí e ainda consegue manter uma base de fãs tão sólida, né, gente? Pô, velho, os produtores, os executivos brasileiros aí que estão que tem vínculo com esses streamings aí que produzem tanta coisa sem noção aí, a Netflix, por exemplo, a Amazon. Cadê esses caras que não apresentam uma proposta dessa, sabendo que o público aqui brasileiro é tão fã de Caverna do Dragão, velho? Uma série de Caverna do Dragão, meu Deus do céu, meu sonho. Então, nós tivemos um comercial, foi um comercial? Isso é uma coisa bacana pra gente até discutir no futuro, a gente até discutir aí o futuro, o que a gente poderia ter de material novo de Caverna do Dragão, entendeu? Porque, a Cobra Kai, por exemplo, mostrou que existe sim um jeito de você revitalizar alguma coisa que foi top no passado e que você consegue trazer, dar uma revitalizada, ao mesmo tempo deixar o negócio atual para gerações de hoje totalmente equilibrado entre a nostalgia e a novidade, com uma linguagem bacana que converse nas duas pontas, entendeu? Eu acho que uma série, um filme, de repente, não sei se outra série animada seria, né, tão bem recebida assim, mas de repente, né, você tem muitas possibilidades para ressuscitar, entre aspas, aí, Caverna do Dragão, gente. Então, nós tivemos um comercial ano passado de uma concessionária aí, que eu não vou falar o nome, que eu não quero fazer comercial dela. Eu já falei. Mas é a Renault. Que ficou massa pra caramba, e o pessoal até começou a criar teorias de que... Cogitar, né, que era um filme. Estavam gravando o filme, é verdade. Daria certo o filme?
Eu acho que o Pergunta escopo. Eu acho que o escopo é muito grande para você condensar num filme só. Primeiro assim, né? Tem que entregar o projeto para um diretor que manja, para um cara que sabe escrever roteiro e aprofundar relações e personagens e botar grana no projeto, né? Porque épico de fantasia é puxado para fazer, entendeu? Muito. E aí, segundo, você tem que pensar de repente em alguma coisa que seja atrativa aí aos olhos dos fãs e buscar esse mesmo equilíbrio de Cobra Kai entre a nostalgia e a linguagem atual, para você de repente buscar um filme legal que traga um bom resultado nas bilheterias, para você trabalhar com alguma coisa de uma trilogia, alguma coisa assim. Porque um filme só e somente só deles caindo na dimensão do reino, enfrentando o Vingador e achando o caminho pra voltar pra casa e voltando pra casa, pô, ia ficar um negócio mó xoxo, decepcionante, raso pra caramba, assim. A não ser que você faça um filme de 5 horas lá, né? Sei lá. Aí tinha de ser uma trilogia nas proporções de Senhor dos Anéis. Caverna do Dragão é a mesma proporção. Eu acho assim. Agora sim, tem a questão também de direitos, né? Oi. Mas assim, quando você fala proporção, você fala proporção de densidade de história ou proporção, por exemplo, de ambientes, de criaturas mágicas, esse tipo de coisa? Cara, eu acho que tudo, velho. Tudo. Não, aí não, né? Aí o universo do Senhor dos Anéis é muito mais robusto, por assim dizer. Ah, não Entendeu? acho não, cara. Ah, bem mais, bem mais. A obra do Tolkien é Ah, bem mais. A obra do Tolkien, você tem raças que falam as suas próprias línguas. Ele criou línguas Sim, mas isso para essas aí, raças. certo. Isso aí é porque lá a coisa tem outra coisa envolvida, né? Veio da literatura e tudo mais. Então tem mais Caverna do Dragão. Não tá limitado àquilo que a gente viu ali. A gente viu pedaços, né, fragmentados de povos. Ali você tem gente. Tem um episódio de Caverna do Dragão que envolve viagem no tempo. Você se lembra daquele episódio que o Vingador traz um cara lá da Segunda Guerra Mundial para poder dar a ele armas e naves mais potentes para que eles voltassem pro tempo dele, vencesse a guerra e os jovens não existissem, né? Então, tem muito episódio, tem muita coisa que a gente só viu só pequenos fragmentos, né? Personagens que a gente vê ali iniciando e se fechando arcos, mas que a gente vê que são arcos que rendem boas histórias. Caverna do Dragão dá spin-off, da prequel, dá todo tipo de coisa. Pra mim, é um universo que tem muito a ser explorado, principalmente criaturas, né? Tem muitas criaturas. O caso do Senhor dos Anéis já é uma coisa mais estruturada, né? Porque veio de uma série de livros literários. Não tem como se comparar assim no papel no que já tem, né? Mas se for colocado... Aliás, e do qual, Ed? Pode falar. Não, se for colocado para ser produzido, acho que Caverna do Dragão tem a mesma profundidade, assim. Na minha opinião. Eu acho que profundidade não. Eu acho que tem um escopo bom para você trabalhar de criaturas, de ambientação. E o principal de Caverna do Dragão, que é trabalhar a relação entre esses personagens aí, entendeu? Eu acho que funciona bem. Acho que Senhor dos Anéis é uma outra pegada, é muito mais profundo. O Tolkien, quando criou, é muito claro a obra do Tolkien que o grande personagem não é o Frodo, não é o Sauron, não é o Sam, não é o Aragorn, não é ninguém. O grande personagem da obra do Tolkien é a Terra-média. Ele criou uma história para poder expor esse universo fantástico que ele criou, chamado Terra-média. Assim, eu acho que é um outro escopo de situações, assim, entendeu? Mas do qual Caverna do Dragão bebe muito. Aliás, o próprio RPG de mesa lá, o Dungeons and Dragons, bebe muito, mas muito da fonte de Tolkien, assim, no que diz respeito a classe dos personagens, a ambientação, essa temática de épico medieval, fantasia e tudo mais, assim. Eu acho que vem tudo num caminho, assim. E eu preferia, sinceramente, Ed, eu preferia uma série, cara, de Caverna do Dragão, assim. Como a gente tava falando em off, sabe? Alguma coisa com 3, 4 temporadas, episódios curtos, assim, mas bem objetivos, sabe? Alguma coisa de 40, 45 minutos... 7, 8 episódios por temporadas, assim, eu acho. Escolher um elenco legal, entregar na mão de uma HBO da vida que
pensa comentários no que diz respeito à série, eu acho que ia dar um material bem bacana, cara. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida. O problema é que acho que talvez os produtores não tenham esse conhecimento desse poderio que Caverna do Dragão ainda não tem, né? Esse conhecimento. E também a questão de que os direitos de Caverna do Dragão tá muito dividido, cada um tem um pouco, a Hasbro tem direito. Demais, né, cara? A Toei Animation tem um tanto. É muita gente envolvida, muita empresa envolvida, muita produtora envolvida, a Marvel. Inclusive tem produtoras que já faliu e tudo, e aí eu acho que aumenta mais a burocracia. É complicado. É pulverizado demais, né, cara? Ele fica. É tipo assim, a gente quer ver um filme do Hulk, a galera que gosta de filme de herói aí, gosta da Marvel e tudo mais, pô, gostou do Mark Ruffalo como Hulk, quer um filme solo do cara, só que assim, os direitos todos pulverizados, é um pouco da Marvel, é um pouco da Universal, entendeu? A Marvel tem os direitos de uso do personagem, mas não tem os direitos de distribuição do filme, quer dizer, quem ganha não é quem produz, quem ganha grana é quem distribui. Entendeu? Então, tipo assim, você vai fazer um filme, eu vou fazer um filme pro Ed ganhar dinheiro, por mais que o Ed seja meu amigo, mas eu quero que ele se lasque, o dinheiro é meu, entendeu? Quem gastou 200 milhões pra fazer fui eu, velho. Aí eu vou fazer um filme, os caras poderem ganhar dinheiro lá, então pulveriza demais, e aí a gente que é fã, que gostaria de ver o negócio, fica meio órfão disso aí. Complicado, tem que ser né? um investimento alto, velho. É muita grana aí pra fazer um filme desse, uma série dessa, melhor dizendo. Cria um negócio totalmente novo, inspirado, mas aí é capaz de tomar um processo de plágio, né? Aí não vai, não. Aí não dá, né? Teria que ser. Você quer ver? Quero ver o Eric, quero ver o Vingador, quero ver o Mestre dos Magos, não quero ver uma imitação. Até porque tem até tem vários filmes do Dungeons and Dragons, né? Mas só que é uma adaptação pior que o outro, direta do RPG, né? Do jogo, é um pior que o outro, cara. E é um pior do que o outro. Então você vê como é a complicação de fazer uma adaptação dessa proporção, né, velho? Primeiro eles gastaram mó grana, trouxeram o Jeremy Irons lá pra fazer um vilão lá, que puta, é caricato pra caramba. Aí a história não cola, os personagens é ruim. Mano, é melhor ir ver o filme do Pelé, velho. Ai, que coisa, hein? Mas e aí, nós temos mais algum episódio ou personagem que a gente não destacou aqui, que a gente sem querer pode ter deixado passado batido aí, que como a gente destacou aqui, é um desenho com muitas camadas, né? Não, Vini, tem bastante, cara. Agora, se for falar dos episódios aí, os melhores episódios, a gente fica até amanhã, porque eu não acho um episódio ruim, cara. Pra mim, todos que eu vi até hoje é tudo muito bom, cara. Nerd, mas muito bom mesmo. Muito, tudo mantém. Os caras trabalhavam muito unidos, né, em sincronia. Mas, assim, a primeira temporada, o Jeffrey Scott, se eu não me engano, ele escreveu 9 episódios, são ótimos episódios. Praticamente a primeira temporada toda foi ali, passou pela mão do Jeffrey Scott. Mas quando entrou o Michael Reeves, cara, na segunda temporada, o Michael Reeves trouxe uma coisa. Até porque também a segunda temporada já é uma outra proposta, né? Que era estar realmente revelando essas pistas da trama principal. Mas o Michael Reeves tem uns episódios muito loucos. O Tesouro de Tardos, por exemplo, que eu curtia muito quando o grupo tinha de se unir com o Vingador para destruir algo maior que ameaçava o reino inteiro, né? No Tesouro de Tardos, o Demo Dragão foge do controle do Vingador e os jovens têm de ir se unir com o Vingador para destruir ele. São episódios geniais do Michael Reeves. A Cidade às Margens da Meia-Noite, que tem uma pegada que dá pra gente tirar umas teorias muito loucas, né? Onde o tempo não corre, inclusive os meninos encontram com outro jovem da dimensão deles, que é o Jimmy Whittaker, que é levado também pela criatura cujo nome não pode ser revelado. Deve ser parente do Voldemort lá do Harry Potter. E eles se comunicam, e esse é um dos episódios mais intrigantes de Caverna do Dragão, porque quando eles destroem a criatura e que as crianças que estavam ali sendo escravizadas começam a voltar para o seu reino, eles encontram o Jimmy e pedem pro Jimmy dar um recado para os pais deles que eles estão bem e que eles vão voltar. Só que aí o Jimmy diz, cara,
isso é um sonho. Eu estou dormindo, eu não pude ir para o parque de diversões com vocês porque eu tinha dever de casa, agora eu estou dormindo e vocês estão no parque. Amanhã a gente se vê. Então você começa a contextualizar o episódio que as crianças estavam ali segurando o relógio para não chegar à meia-noite e você vê o Jimmy dizer que o tempo praticamente está parado lá, e você começa a bolar um monte de teorias. Esse é um dos episódios mais intrigantes. Não sei se vocês perceberam essas coisas nesse episódio. Não, sim, claro. E tem outro que eu gosto muito também, que é o Dia do Mestre dos Magos, que o Sim. Eric assume o papel de Mestre dos Magos, assim, e aí ele Nossa, entende que por mais que o Mestre dos Magos vive falando em parábolas e mistérios e não é lá, assim, um grande mentor, não é um cara que tá lá muito interessado que de fato eles voltem para casa, mas o Eric entende que você angariar certa responsabilidade nas costas não é uma tarefa muito fácil mesmo não, entendeu? E é um episódio, inclusive eles citam até o Obi-Wan Kenobi nesse episódio aí, a Diana fala do Obi-Wan Kenobi lá, fazendo uma referência clara ao Star Wars, né, mostrando que Star Wars também tá aí no cerne da cultura pop em qualquer obra de ficção que a gente imagine aí, né. Nesse episódio aí também é revelado pra gente que na verdade Mestre dos Magos é um título, né? É um título. Não é um Isso, título. é o nome do cidadão, Mestre dos Magos da Silva. Não é o nome do cara. Ele ali é um título, é uma patente, Mestre dos Magos, né? E é interessante isso aí, porque aí a gente começa a entender que o Mestre dos Magos, ele fala que errou com o Vingador. E aí a gente começa a bolar essas teorias, né? Pô, qual foi o erro que o Mestre dos Magos fez como um líder espiritual, como um líder nato ali, sei lá, um ancião, que ele tá sendo ali do reino, qual foi o erro dele que fez com que o Vingador partisse pro lado negro da força? Então, vários episódios que a gente vai pegando muitas coisas e que depois você junta e começa a destrinchar tudo aí direitinho e começa a juntar o quebra-cabeça, na verdade. E chega-se a uma conclusão que é o desfecho final, realmente. Mestre dos Magos, então, é um cargo, né? Não é o nome da nave. Sempre tive raiva do Mestre dos Magos, vou ser bem sincero. Bicho, Mestre dos Magos é um cara... Você fica meio em dúvida quais são as reais intenções do Mestre dos Magos. Uma hora ele se demonstra ser alguém do bem, que se importa, mas depois você pensa que ele só está pensando em si mesmo. E quando você descobre que ele tem poderes para levar os jovens para casa, que ele tem poderes para ajudar aquelas pessoas ali, você fica meio que sem saber qual a real intenção dele, né? Mas em todos os casos, o final deixa bem claro que o Mestre dos Magos não é uma pessoa tão nobre assim como a gente pensava, né? Não, de forma alguma. E ele dava uma fugida daquele estereótipo de mestre-mentor que a gente tinha nas obras dos anos 80, né? Por exemplo, você vai lá, você olha os Thundercats, que é outro desenho icônico dos anos 80, né? Todo mundo daquela época curtia Thundercats, todo mundo sempre quis ver um filme de Thundercats e tudo mais. Pô, Thundercats, o Lion tinha um mentor, assim, que era o Jaga, né, cara? Que era o chupadão do Obi-Wan Kenobi do Star Wars, né, cara? O cara se sacrifica pelo bem da equipe dele e depois ele vira um fantasma, tipo um fantasma da força. E quando o Lion tá na deprê, ele aparece. Ô, Lion, meu camarada, você é o líder aí, velho. Levanta a juba de leão aí e vamos tomar uma atitude. Então, você tinha esse mestre que era o cara sábio, entendeu? O cara safro, o cara que sabia conduzir o pupilo dele, que sabia agir na hora certa, incentivar, dar a palavra, ou dar a bronca, ou dar a palavra de incentivo no momento correto, né? E não era toda hora que o cara aparecia, era tipo Sr. Miyagi da vida, assim, né? Que o cara que... E que agia também, né, André? Agia também. E aí agora você encontra o Mestre dos Magos, né, velho? Não fala nada com nada. Ó, pra vocês voltar pra casa, vocês têm que estar mais errados do que certos. Mano, mete a mão na orelha desse cidadão verticalmente prejudicado aí, manda ele falar o bagulho certo, velho. Não, é isso. Como ele se identifica. Ele é apenas o guia, cara. Ele direciona os meninos e deixa eles se lascar lá, velho. Mas ele como guia vai passar fome, velho, porque... Não, lógico. Mas aí personagem... é que tá, né? Diga. Aí é que tá, né? Essa questão. Os garotos eram tão ingênuos assim que nunca perceberam maldade nenhuma no Mestre dos Magos.
Você vê que ele sempre... O pau tá quebrando lá. Onde é que tá o Mestre dos Magos? Só aparece no final pra dar ainda lição de moral. É por isso que tem o Cemitério dos Dragões é um episódio diferenciadíssimo. É um dos melhores episódios. Aí quem quer assistir Caverna do Dragão, quiser, pode começar assistindo por esse, que vocês vão ver a densidade que é o desenho. E esse episódio é diferenciado porque já o episódio começa no momento em que o Vingador frustrou a ida dos meninos para casa, né? Aí a gente vê porque a maioria todos os episódios, quando acontece deles estarem indo para casa, que o Vingador aparece, frustra todos os planos dele, o episódio acaba. Nesse episódio a gente tem a gente vê a reação deles quando isso acontece, né? É um episódio dark, é um episódio pesado. Você vê o Bob chorando, desesperado por ter perdido mais uma oportunidade. Você vê o Hank se decepcionando com ele mesmo por mais uma vez ter deixado a oportunidade fugir. Você vê o ódio consumindo os garotos, e é o único episódio em que eles saem da defensiva. Eles partem pra cima do Vingador e dizem, não, agora a gente vai ter de destruir esse cara. E aí o Mestre dos Magos chega com aquela conversinha mole, aí inclusive o Hank e o Eric partem pra cima dele, e é o único momento que ele cede. Ele não fala em enigmas, ele diz a ideia cheque, meu. Não tem mais negócio de enigma, não. Eric segura pelo braço dele, agora você vai ter de dizer como a gente destrói, como a gente faz. Então esse episódio é diferenciado, né? E mostra aí um lado meio obscuro dos jovens que já estão ali bem chateados por esse empecilho que é o Vingador o tempo todo. Temos algum personagem que poderia ser descartado, assim, que foi uma sobra, ou vocês acham que é tudo equilibrado também nessa questão de personagens? Para mim é tudo bem equilibrado, cada um tem a sua importância, cada um tem um tempo bacana de tela durante as 3 temporadas, entendeu? Nenhum é deixado de lado, cada um deles é trabalhado, assim. Talvez a Sheila, né, Ed? A Sheila... Sheila é a mais... Né, naquela época você tinha uma outra abordagem em relação à presença do feminino nas produções, então ela surge ali como um provável interesse romântico do Hank ali e tal, ela... Né, se você for trazer ela pro âmbito do RPG, ela é a Ladina, né? Ela é a que trabalha no stealth, a Rogue, né? Que é a que trabalha ali no furtivo, que usa a capa da invisibilidade. Né? Exatamente, né? Então, assim, essa é a pegada da Sheila, assim, que não tem muito desenvolvimento, mas tem sim a importância. Ela, por vezes, é ela que traz o Bob à razão, por ser a irmã mais velha, por ser a única pessoa que de fato ele escuta de verdade, entendeu? Então ela tem sim a importância dela. Eu acho que eu não tiraria ninguém, não. Eu acho que o grupo é muito redondo, assim. Eu não tiraria ninguém, não. Com exceção do Uni, né? Que você não gosta. A Uni não é personagem, a Uni é encosto. É diferente. É encosto, é coadjuvante. Sim, a Uni, pelo amor de Deus. E o Demônio das Sombras, o lacaio do Vingador? Aquele bicho, velho. Puta, é pior, né, cara? É espião, ajudante, classifique como queira, né? É estiloso, né? O visual do bicho é estiloso. Ele aparenta que é tipo a sombra do Vingador que tem vida própria, né? Mais ou menos isso aí, né? Uma pegada dessa, então. Ele serve de espião. Eu dou risada com o Demônio da Sombra, que ele tenta sempre surpreender o Vingador. Você já percebeu isso? Quando ele tem uma informação que ele vem pra dizer o Vingador, ele vem devagarinho. Quando vê o Vingador já tá por detrás dele. O que você quer? Você quer aquela vozinha, né? Vingador é casca grossa, velho. O cara é fora de série. Gente, a gente tem que aproveitar essa tirada aí, entendeu? E numa próxima oportunidade fazer um claquete sobre esses desenhos aí dos anos 80 e 90 pra galera aí, pra gente falar da risada com He-Man, falar de She-Ra, falar de Polyposition, Zillion, Thundercats e tantas outras produções aí porque não sei se eu tô ficando velho, entendeu? E a gente quando começa a ficar velho assim, a gente começa a achar que as coisas de antigamente são melhores que a de agora. Algumas de fato são, é só você olhar pra Star Wars, né? Mas antigamente tinha muita coisa boa, assim, eu acho que né, merece um programa especial pra gente falar dessas coisas aí. E eu às vezes penso que eu peguei bem o finalzinho dessa fase aí, em que as coisas eram muito melhores, porque depois ali pro final dos anos 90, já pros anos 2000, as coisas já começaram a piorar, mas
eu tive a oportunidade de pegar aí desenhos e filmes dos anos 80, né? Eu nasci no final dos anos 80 e, cara, como que era bom, né? Como que era realmente muito bom. Seria ótimo a gente poder ter um programa aí e esmiuçar esse conteúdo e tentar chegar a um acordo aí. Por que será que se perdeu tanto? Porque pelo programa de hoje eu pude ver que, cara, como que era muito bem construída a Caverna do Dragão. Será que existe o fato aí de que as produções de hoje são superficiais demais? Hoje tá tudo tão mastigado, né? Acho que essa pode ser uma das causas dessa queda na qualidade do entretenimento, né? No geral, desde literatura até o cinema mesmo, a gente tá vendo uma coisa muito superficial, né? Pois é, e acho que está muito também atrelado ao momento cultural da sociedade hoje em dia. Eu acho que isso tem que ser. O advento da tecnologia como a gente conhece hoje mudou muito a maneira com que a gente consome e mudou a forma com que a opinião chega. Antigamente, cara, às vezes já tinha passado 10, 15 episódios de um certo desenho animado ou de uma certa série, até que você ficasse sabendo que ele existia, entendeu? Às vezes você olhava pro comercial na televisão, ouvia um trechinho dela ali passando, você não se interessava, até que você conversava com um amigo no trabalho, na escola. Ô, você já assistiu o Thundercats? Tá falando, pô, que desenho chato, que tem aquele cara com cara de gato. Mano, assiste lá, que é muito bom, que tem não sei o que e tal. E aí às vezes você ia lá, pô, vou ver isso aí. E aí você se apaixonava pela produção e tal. Hoje em dia tem muita gente assim que avacalha coisa, às vezes sem nem ter assistido, porque o fulano falou, sabe? Que tem um canal no YouTube, que tem um site, que tem milhões de seguidores, sei lá, e o cara de repente não gostou. Ou às vezes o negócio é uma merda, o cara é pago pelo estúdio que promove aquilo lá pro cara falar bem, entendeu? E todo mundo fala, nossa, isso é maravilhoso. Tem muito disso. Então, assim, é o que eu sempre digo, sabe? Eu acho que você tem que... Então, como eu disse, eu tô ficando velho. Eu acho que... Eu continuo achando que as coisas de antigamente são melhores que as de hoje. Mas eu acho que a pessoa tem que ir lá assistir, desenvolver o seu próprio senso crítico e gostar ou não, entendeu? E evitar esse lance, essa polarização aí desse tribunal que virou a internet aí, né? É o que você falou, um claquete aí que sites como o IMDB, por exemplo, vão estragar com o cinema, né? Tem muito disso, cara. Entendeu? Rotate, tem muito disso. O Tomate lá dos tomates lá, aquela jossa lá. Tem Tomatoes lá, que eu acho que quando você traz pro âmbito de ser o único ponto de análise da produção, ser o que opinaram lá no Rotten Tomatoes lá, não vai longe, cara. Não vai longe. Estreou um filme na Netflix essa semana chamado Era Uma Vez um Sonho, que é uma biografia, não vou dar muitos detalhes, porque qualquer coisa que eu falar é spoiler do filme, então recomendo que todos assistam para desenvolver a sua própria opinião, mas o Rotten Tomatoes deu 25% de aprovação, o que dá um filme de fraco para ruim, entendeu? Eu assisti, pô, não é o melhor filme que eu vi na minha vida, não é o Poderoso Chefão, não é o Cidadão Kane, mas, cara, é um filme que tem a mensagem dele e que, de fato, tem sim os seus problemas, mas nunca é um filme para ser classificado como fraco ou ruim, entendeu? Isso na minha opinião. Se o Rotten Tomatoes está dando 25%, o problema é do Rotten Tomatoes, eu não acho que ele seja. E isso, para mim, não vai fazer com que o filme seja melhor ou pior de acordo com o Rotten Tomatoes. O que vale é a minha opinião. A né? sua. O que você não pode é polarizar a coisa, sabe? É você elevar. Isso é algo muito perigoso. Porque você eleva... Quando você elogia demais, você eleva a expectativa demais das pessoas. Exemplo, o Mandaloriano é uma puta série, saca? É uma puta série, uma série muito boa. Mas está muito longe de ser esse exemplo de entretenimento que todo mundo pinta na internet, que ressuscitou Star Wars. Não, é uma série muito boa, que tem ótimas ideias, que vem fazendo boas conjecturas com outros materiais de Star Wars, exemplos de Rebels, Clone Wars, até as próprias trilogias do cinema. Ele tem feito muito bem essas ligações e essas referências, entendeu? Mas está longe de ser um negócio épico. Você quer conhecer coisa épica de Star Wars? Se estendido, vai ler os livros,
procura os quadrinhos, entendeu? Cara, você vai ver que tem coisa muito melhor que o Mandaloriano. E isso não quer dizer que o Mandaloriano seja ruim. Eu só acho que você precisa trabalhar com honestidade a expectativa das pessoas, sabe? Pra que depois a pessoa não assista, não se decepcione porque achava que ia ver o melhor produto de Star Wars na vida e tá vendo um negócio mediano com potencial, fala, puta, mas não era bem isso que eu esperava, sabe? Sai Mas, olha, esculachando nas redes sociais. Às vezes é bom a gente ver coisa ruim também. Eu vou falar o meu último filme que foi uma experiência assim engraçada, porque eu gosto de ver até coisa ruim, que é o Halloween do Hub. Eu assisti aquela porcaria, cara. Que é aquilo? Isso aí não é ruim, isso é lazarento de ruim. Né? Mas, cara, a gente tem que de vez em quando arriscar e ver. E eu continuo assistindo, assisto até o final, mesmo o filme sendo péssimo, cara. Eu assisto. Mas quantos eu filmes ruins que a gente já não viu termino. na vida da gente, né? Nossa, é o que eu mais faço ultimamente. Pô, hoje a grande pegada é filme de herói. Cara, tem tanto filme de herói ruim, cara. Entendeu? Pô, Esquadrão Suicida, né? Quarteto Fantástico, entendeu? Você quer assistir um filme de herói bom, você tem que ir lá assistir Batman vs Superman. Não, eu pensei que ele ia passar em branco hoje, velho. Só tava só. Jamais. Esse cara é esperto, velho. Ele não perde uma. O André não perde uma. Deixa pra poder falar disso aí. Mas olha. Jamais. Eu tô lembrando aqui que a gente tá no final de ano e já tá me dando aquela vontade de ver filmes de final de ano já. A gente vai ter isso na pauta em breve? Filmes Opa, de... quando vocês quiserem. Apesar que raramente eu me lembro de um ou outro que seja bom, a maioria é tudo meia boca, mas quando vocês quiserem. Entendeu? Então, As Crônicas de Nárnia é um filme de final de ano que é bom, que eu gosto. Tá aí. Esqueceram de mim, o Esqueceram de mim, o Grinch, eu Felicidade adoro não Grinch. se compra. Nunca assisti, Ed. Esse eu vou ficar te devendo. Felicidade... Vou assistir pra gente falar dele no programa. O herói de Felicidade se brinquedo. compra? Tô falando só coisa Muito. velha. Mas é muito bom, o herói de Mas a brinquedo velharia é muito que é bom, engraçado. pô. Aquele alce é maravilhoso. Quero um alce aqui pra cá também. Bom, Aí rapaziada, eu vou ter 2 gatas, um cachorro, uma sogra e um alce. Vamos finalizar o programa de hoje, que foi assim uma aula aqui de... Cara, deu pra ver aí que a Caverna do Dragão aborda aí filosofia, sociologia. Dá pra fazer um TCC só sobre o conteúdo que aborda todo o desenho. E é um desenho, né, gente? Isso que é mais interessante. Vamos fazer as nossas considerações finais. A principal consideração final é que eu tenho muita saudade de desenhos como Caverna do Dragão, entendeu? Só não tenho saudade da Uni, mas o resto... Cara, pra mim foi um prazer participar desse programa e falar de um desenho que eu guardo assim na memória com tanto carinho, que é Caverna do Dragão, que cada episódio, o André sempre fala aqui dessa memória afetiva dele. Cada episódio que eu assisto de Caverna do Dragão, eu lembro o que eu tava fazendo, eu lembro que eu tava me preparando para ir pra escola, o que eu tava almoçando na hora, é uma coisa que ficou muito marcado pra mim. Pra mim hoje falar de Caverna do Dragão aqui foi uma coisa muito prazerosa, né? Acho que faltou tempo pra gente, que a gente destrinchar realmente tudo, todo o simbolismo, como você falou, toda a filosofia do desenho. É preciso muito tempo. Cada episódio é carregado de tantas histórias, tantas lições, tanto simbolismo. Mas assim, deu pra gente dar uma explanada legal aí pra galera. Acho que quem ouviu aí deve ter gostado, principalmente quem viveu essa época, né? Então só tenho a agradecer a você, André, a você, Vini, a todos os ouvintes aí, a Luciana Kendi, que tá chamando a gente de velho lá, dizendo que a gente já nasceu velho. Todo o pessoal aí, um forte abraço aos ouvintes, o pessoal do grupo aí do WhatsApp que interagiu aí. Um abraço, galera, e até o próximo domingo, se Deus quiser. Olha, que é maior exemplo de coisa que não envelhece nunca, assim, sempre vai ser bom e é tosco pra caramba, é Chaves, cara. Que é outra coisa também que a gente assiste trocentas vezes e ri ainda. E é muito interessante. É mais ou menos o que o desenho do Caverna do Dragão transmite pra gente. Nunca vai envelhecer, porque é algo que é bom e remete a bons tempos, né? Mas é isso, rapaziada. Domingo que vem a gente tá de volta.
nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E eu aguardo a presença de todos vocês. Quero agradecer mais uma vez esse programa fenomenal. Então bora nessa, né? Bora lá, que semana que vem tem mais. Claquete.